O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se alguns instantes para nós meditarmos nesta liturgia, que é uma liturgia profunda, que é uma liturgia que nos enche ao mesmo tempo de alegria, de esperança, de ânimo, mas também nos leva a refletir bem a nossa conduta e como nós estamos caminhando rumo à santidade. Nós somos chamados a sermos santos como o Pai Celeste é santo. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ora, Deus é necessário, Deus é essencial. Nós não, nós somos contingentes. E, portanto, a nossa humanidade sem Deus, o que adianta? E, portanto, nós devemos estar ligados a Deus. E nós, portanto, devemos viver em função do Espírito, em função da glória de Deus, tirando os véus que cobrem e toldam os nossos olhos da fé, os nossos olhos do Espírito, e que nos colocam diante de nós mesmos, como se nós fôssemos o fim de nós mesmos. Ora, costuma-se falar de humanismo, costuma-se falar de humano, de calor humano. Ora, o que é o humanismo sem Deus? Vazio, não tem sentido, não traz a verdadeira felicidade, especula, discute-se, entra-se em confusão e no final das contas se tem a infelicidade e a falta de esperança. Enquanto nós vivendo em função de Deus, toda a nossa razão de ser se realiza. E nós temos o verdadeiro sentido da nossa existência. Porque Deus se fez homem para que os homens se fizessem deuses. Quando somos batizados, nos tornamos filhos de Deus e participamos da sua natureza. E somos chamados a viver a sua santidade, que Ele infunde em nós pela graça. E é o que São Paulo nos diz nesta carta aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no dia de hoje. Ele fala dos israelitas que, ao lerem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Por quê? Porque eles não se abriram para a grandeza de Deus. A grandeza de Deus que se manifesta, são atributos de Deus, a grandeza, porque Deus é a grandeza. E a grandeza, ela transmite através da dadivosidade. E Deus, quando manifesta a sua misericórdia, Ele manifesta toda a sua grandeza. É o que nós vamos contemplar amanhã na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Esse Deus que se entrega, esse Deus que derrama a sua bondade e a sua misericórdia,
manifestando todo o seu poder no perdão. E esses israelitas com os olhos fechados não viam. Por quê? Porque não tinham o coração aberto para Deus, estavam voltados para si. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então nós vemos que a razão de ser da nossa segurança, a razão de ser da nossa felicidade, está em nós abrirmos o nosso coração para a voz de Deus, para que Ele fale no nosso coração. Converter-se quer dizer voltar-se para Deus, esquecer-nos de nós mesmos no supremo enlevo pelo nosso Criador, pelo nosso Deus, por aquele que é tudo. O véu é tirado, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Fala-se tanto de liberdade, o mundo prega a liberdade, é preciso ter liberdade. Liberdade, o que é a liberdade? Dizia Santo Agostinho que a liberdade verdadeira deve ser para tudo e para todos, menos para os maus e para os maus feitores. Liberdade significa fazer a vontade de Deus. Liberdade significa não pecar. Liberdade significa realizar o plano de Deus em relação a cada um de nós, porque Deus é a suprema liberdade, porque Ele não peca. Deus nunca comete um erro, nunca comete um só pecado, nem se fala isso, porque Ele é a suprema liberdade. E se nós quisermos ser livres, devemos buscar esta liberdade em Deus, a liberdade de sermos santos, de sermos bons. Assim, somos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. E esta é a esperança que deve nos encher nesta terra. Nós vivemos aqui já com esta felicidade de podermos, com a graça de Deus, nos tornarmos melhores a cada dia. Não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. E se o nosso Evangelho está velado, ou seja, quantas pessoas fecham os olhos para o Evangelho, os olhos e os ouvidos para o Evangelho no dia de hoje, vivem na confusão, vivem no desespero muitas vezes, vivem na aflição, vivem na contradição porque fecham os olhos e tapam os ouvidos para o Evangelho. É só para aqueles que perecem que ele está velado, perecem no pecado. Aqueles que colocam como finalidade de sua vida esta terra, aqueles que colocam como finalidade de sua vida uma felicidade humana sem Deus, esses perecem no pecado e ficam velados diante do Evangelho, e eles não podem compreender a igreja, eles não podem compreender nosso Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Eles vão olhar para aqueles que buscam a santidade, aqueles que praticam os mandamentos da lei de Deus, ou que buscam, que querem, que desejam a santidade numa vida concreta, numa vida de busca dessa santidade a cada dia, casais, famílias, jovens, solteiros, casados, religiosos, religiosas, sacerdotes, esses que buscam. O mundo não pode compreendê-los se eles buscam verdadeiramente, porque os olhos estão velados para o Evangelho. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus que se revelou a nós. Deus se revelou a nós. Nós convivemos com Ele, nós estamos com Ele na Eucaristia. Nosso Senhor está aqui no sacrário, daqui a pouco estará sobre o altar. É o próprio Deus. Nós, pela nossa fé, podemos tocá-lo, podemos recebê-lo, e Ele nos transforma. E se nós vivemos assim, já temos a felicidade possível nesta terra e ainda a promessa da felicidade no céu. De fato, nós não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. São Paulo entusiasmado. A palavra entusiasmado quer dizer cheio de Deus. São Paulo vivia em função de Deus, e por isso ele diz, eu não prego a mim mesmo. A Igreja Católica não prega a si. Nós que devemos ter a missão de evangelizadores, de sacerdotes, profetas e reis, todos nós que somos batizados, não nos pregamos a nós mesmos, nós pregamos a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pregamos o Evangelho e nós procuramos vivê-lo como luz para o mundo, como sal da terra, como é o chamado de Deus para todos nós. Quanto a nós, apresentamos-nos como servos vossos, somos escravos de Deus, por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações para tornar claro o conhecimento da sua glória, na face de Cristo. Que linda esta carta de São Paulo, que o padre fez questão de relê-la aqui, meditando juntos, para vermos a profundidade de tudo isso aqui. E se nós colocarmos em prática, buscando com sinceridade, com retidão de alma, nós cantaremos esse salmo.
a glória do Senhor habitará em nossa terra, em nosso coração, em nossa humanidade. Nós somos humanos, mas nós somos divinos, porque somos filhos de Deus e somos chamados a viver dessa glória. Na prática, agora, Padre, como o Evangelho de hoje o Senhor explica, Nosso Senhor vai mostrar que aqueles fariseus faziam gestos exteriores, levavam oferendas, ofereciam holocaustos diante do altar, queimavam incenso. O que adianta isso se no coração não havia o perdão? Se o coração não havia imitação de Deus, Deus que manifesta a sua grandeza perdoando. E Nosso Senhor diz, antes de oferecer, vai reconciliar-te com teu irmão. Como está a minha vida? Como eu trato o próximo? Como eu julgo os outros? Em função de Deus ou em função do meu egoísmo? Eu vivo em função do meu rancor, em função do meu ódio, em função da minha repulsa, em função de mim mesmo? Ou eu vivo em função de Deus? Se eu vivo em função de Deus, eu vou deixar a oferta, vou reconciliar-me com meu irmão. Assim como Deus me perdoa, eu te perdoo de coração. E quero oferecer a Deus um louvor. E esse louvor é o quê? Restituir a Deus o perdão que Ele me dá, perdoando o próximo. Depois fala-se daquele que precisa acertar as contas com o adversário. Nós temos faltas a pagar. Quantos pecados nós cometemos a cada dia? Quantos rancores? Quantas picoetadas? Quantas cotoveladas? Um casal em casa, pais e filhos, dentro do trabalho. Quantas vezes familiares, parentes, invejas? Tudo isso são coisas que vão, por assim dizer, toldando os nossos olhos para abrirmos o nosso coração para Deus, para o Evangelho, para a vida espiritual. E nós vamos ficando cegos e adquirindo dívidas. E esta dívida será cobrada pelo nosso adversário, que nosso adversário aqui, nosso anjo da guarda, nesse sentido, porque ele é íntegro, ele é puro, e ele não pode tolerar as nossas faltas, e por isso nosso Senhor nos diz, procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal, porque nós estamos caminhando para o tribunal do nosso julgamento, e vamos dar conta de todas as nossas misérias, e nós precisamos pagá-las aqui. Por isso, fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, com a intenção de reparar os nossos pecados veniais, para aliviar o nosso purgatório, porque aqui se fala do purgatório. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, o oficial de justiça aqui é o anjo, e tu serás jogado na prisão. Jogado na prisão aqui é o purgatório. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Como é séria a vida, mas como é grandiosa a vida. Como nós devemos viver em função da eternidade e não em função daqui agora. Nós somos humanos, mas nós somos filhos de Deus. Não fiquemos humanistas, não fiquemos materialistas, não fiquemos pragmáticos, não fiquemos positivistas. Fiquemos, sim, cristianos alter Christi. O cristão é outro Cristo. Vivamos como São Paulo, vivamos como os anjos, desejando a misericórdia de Deus para nós e para os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.